todo o mundo, os maometanos de longe, eles estão esperando por isto. Em todo o redor, em todos os lugares, eles estão esperando por isto. Onde estão estas pessoas? Tivemos um vento muito poderoso, tivemos trovões e relâmpagos, tivemos óleo e sangue, tivemos todos os tipos de coisas, mas falhamos em ouvir aquela quieta e pequenina voz que atraiu o profeta, que enrolou o manto em si e saiu e disse: aqui estou, Senhor, vem. Agora toda a criação está gemendo e esperando pela manifestação dos filhos de Deus. Agora Paulo irá primeiramente colocar a igreja exatamente onde ela pertence. Agora, somente para conseguir a base, vamos ler outra vez. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus aos santos. Estes são os santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Agora, então, a classe não deve esquecer isto. Como entramos em Cristo? Nos unimos a uma igreja para entrar em Cristo? Fazemos uma profissão para entrarmos em Cristo? Somos imergidos na água para entrarmos em Cristo? Como entramos em Cristo? Coríntios capítulo 12, pois por um Espírito, um ESPIRITO, com letra maiúscula, o qual é o Espírito Santo, somos todos batizados na terra prometida. Nesta terra prometida, tudo nos pertence na terra prometida. Vê isto, irmão Collins? Vê? Tudo na terra prometida. Quando Israel atravessou este Jordão para a terra prometida, lutou com tudo. Agora recordem, nesta terra prometida, isto não significa que você está imune de enfermidades, não significa que você está imune de problemas, mas realmente está soletrado. Deixe ir lá no fundo. Diz que é sua. Simplesmente levante e tome-a. Vem. E recordem, a única maneira através da qual Israel alguma vez perdeu um homem foi quando o pecado entrou no arraial. Esta é a única maneira que poderíamos alguma vez perder uma vitória. É pelo pecado ter entrado no arraial, algo errado em algum lugar. Quando Acã roubou aquela cunha e aquela roupa babilônica, o pecado estava no arraial e não deu certo a batalha. Vocês me deem esta igreja sem mancha nesta noite, este grupo de pessoas perfeitamente na promessa de Deus, com o Espírito Santo, andando no Espírito. Eu desafio a qualquer enfermidade, ou qualquer aflição, ou qualquer coisa que há, cada Joe Lewis que há no país, com toda a sua infidelidade, e todos os incrédulos que existem, para trazer qualquer enfermidade ou aflição nesse dia. E elas sairão daqui perfeitamente curadas. Sim, Senhor. Deus deu a promessa. Somente o pecado da incredulidade pode conservar isto afastado. Agora nós vamos descer naquilo que é este pequeno pecado depois de algum tempo. Agora que estamos em Cristo Jesus, a vós graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais
nos lugares celestiais em Cristo. Em Cristo. Quando estamos em Cristo, temos bênção espiritual. Fora de Cristo, temos sensações. Em Cristo temos bênçãos positivas, não manufaturados, não um pretexto, não colocado, mas desde que você esteja tentando dizer que você está na terra prometida e não está, seus pecados o alcançarão. É a primeira coisa que você sabe, você achará a si mesmo debatendo-se, e como nós chamamos isso no mundo, mascado. Você constatará que você não tem obtido aquilo a respeito do que você fala. Mas quando você está em Cristo Jesus, Ele te prometeu paz celestial, bênçãos celestiais, Espírito celestial, tudo é seu. Você está na terra prometida e em completa possessão de tudo. Amém? Quão bonito! Vamos estudar. Como também nos elegeu. Agora, aqui está onde a igreja tropeça tanto. Como também nos elegeu nele. Em quem? Cristo. Encontramos agora, de volta em Gênesis e Apocalipse 17, 8, que Ele nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Agora, a palavra, deixe-me ler o seguinte: fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele, e nos predestinou. Agora, eu desejo parar naquela palavra predestinados. Agora, predestinado não é dizer, eu escolherei o irmão Neville e eu não vou escolher o irmão Biller. Aquilo não é isto. É a presciência de Deus que sabia qual seria correto e qual não estaria correto. Então, através da presciência, Deus, sabendo o que Ele faria, Ele predestinou, através da sua presciência, para fazer todas as coisas operarem juntas para o bem daqueles que amam a Deus, que Ele possa, na era que há de vir, chamar todas as coisas juntas em uma, que é Cristo Jesus. Deixe-me desenhar para você uma pequena ilustração aqui. É boa. Nós voltamos, creio que falei sobre isto outra noite. Eu bati nisto em Gênesis, o primeiro capítulo, 1:26. Quando Deus chamou o seu nome Senhor Deus, está na palavra El, Elá, Elohim, que significa o que existiu de si mesmo. Nada existia a não ser Ele. Não havia ar, não havia luz, não haviam estrelas, não havia mundo, não havia nada mais. Era Deus e somente Deus, El, Elá, Elohim. Agora, Ele fez aquilo. Dentro daquilo haviam atributos que significavam que Ele era dentro desse grande El, Elá, Elohim, havia um atributo ou você sabe o que é um atributo, ou deixe-me dizê-lo assim, era uma natureza. E isto é assim para que os pequenos companheiros o entendam. E eu sou um dos pequeninos que tem que entender desta maneira. Dentro dele havia a natureza para ser um pai, mas ele é existente de si próprio. Lá não havia nada para que ele pudesse ser um pai. E agora, lá no fundo daquilo havia algo mais, que ele era Deus. E um Deus é um objeto de adoração, mas ele era existente de si próprio. El, Elá, Elá, Elohim.
Então lá não havia nada que pudesse adorá-lo. Dentro daquilo, ele era um salvador e não havia nada perdido para ser salvo. Vem? Dentro daquilo, ele era um curador. Vem? Mas não havia nada enfermo para ser curado ou nada para estar enfermo. Agora vê você o quadro? Então, os seus atributos, a sua natureza produziu o que existe hoje.